Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês alguns insights, um mini resumo do livro Iludidos pelo Acaso, do autor Nassim Taleb. Mas antes de começar a falar sobre o livro, vamos entender por que o Nassim Taleb se tornou tão importante e por que as suas ideias viraram referência tanto no mundo financeiro quanto no mundo acadêmico atual. Então vamos entender um pouco da história do Nassim Nicholas Taleb. Ele que nasceu no Líbano em 1960, na pequena cidade de Amiens, onde teve que fugir junto dos seus pais lá antes dos seus 18 anos, por causa de uma grande guerra, uma grande crise no Líbano. Ou seja, o autor que tanto defende os eventos raros e imprevisíveis no mundo acabou tendo que se acostumar logo na sua adolescência com esse tipo de evento, ou seja, com a guerra. Após fugir do Líbano, a família do Taleb e ele migraram lá para Paris, onde o autor conseguiu desenvolver os seus estudos e terminar aí a sua graduação na Universidade de Paris. E na mesma Universidade de Paris, o autor conclui o seu mestrado, indo logo em seguida morar nos Estados Unidos, onde, através da Universidade de Wharton, uma das mais populares e mais prestigiadas faculdades americanas, o autor conclui o seu PhD em 1998. E daí então começa a história do Taleb no mercado americano, trabalhando em diversos e importantes bancos, liderando equipes como no Credit Suisse, como no Banco First Boston ou na Bolsa Mercantil de Chicago. O autor alega que conseguiu atingir a sua liberdade financeira na grande crise de 1987. Para vocês terem uma ideia, nesse evento chamado Crise de 87, o mercado americano caiu em apenas um dia 20%, o que foi conhecido no mercado como a Segunda-feira Negra. E desse evento em diante, o autor alega que aí teve liberdade, mais tranquilidade para não só se dedicar ao trabalho, mas também à sua vida literária. E daí, então, o mundo começou a conhecer as ideias do Taleb, que vieram a ser conhecidas principalmente no livro Iludidos pelo Acaso e A Lógica dos Cisnes Negros. E por que o autor ganhou tanta visibilidade nesses dois livros? O livro Iludidos pelo Acaso e A Lógica do Cisne Negro foram escritos antes da crise americana de 2008. E nesses livros a gente pode encontrar diversas informações, diversos pensamentos do autor que já teoricamente alertavam ou já previam algum colapso no mercado de ações mundial. E já no começo do livro o autor traz uma história bem emblemática de dois traders chamados Nero e John. E o que Nero e John têm a ver um com o outro? Praticamente, Nero e John eram vizinhos, e Nero era um trader aí convencional, muito experiente no mercado americano, fez toda a sua carreira ao longo de 20 anos, estudando, tirando o PhD, e basicamente Nero era um trader muito conservador, ou seja, Nero trabalhava numa mesa proprietária, ou seja, ele não operava o seu próprio dinheiro, ele operava o dinheiro da empresa e tinha participação nos lucros, ou seja, ele tinha participação nos resultados positivos. Porém, Nero, conservador do jeito que era, ele não alocava o seu dinheiro em ações. Isso mesmo, ele ganhava vida operando ações, mas basicamente todo o dinheiro, todas as receitas que entrava, ele era conservador e aplicava nos títulos do tesouro, ou seja, ele passou anos e anos construindo a sua riqueza, ou seja, construindo seus milhões através de títulos do governo, pois ele julgava esses títulos muito conservadores. E o perfil conservador de Nero não era ligado só apenas ao trabalho, aos seus investimentos. Nero também levava uma vida bem comum de um classe média americano, aí com uma casa normal, tinha um Fusca guardado na garagem, então, ou seja, não ligava muito para extravagâncias. Só que do outro lado da história tinha John, e John era totalmente o avesso de Nero. John não era muito ligado aos estudos, John não gostava muito de estudar. John era um trader ali que começou a operar em um mercado totalmente favorável e criou as suas riquezas, as suas receitas em cima desse mercado. Ou seja, quanto mais John ganhava, mais ele se alavancava através de termos, através de dinheiro que não era dele. Ou seja, ele operava praticamente um volume financeiro muito alto para que sua conta aguentasse. Só que como o mercado vinha muito favorável, John acabava se dando muito bem. E para quem olhava de fora, para quem olhava os dois, poderia afirmar com certeza que John
era totalmente mais qualificado, melhor investidor do que Nero. Para vocês terem uma ideia, o John era vizinho de Nero e nessa mesma época o John tinha uma casa 3 vezes maior que a do Nero e aí ostentava carros de luxo como Ferrari, como carros conversíveis, fazendo viagens para lugares extremamente exóticos e caros. E nesse trecho o Taleb até cita, né, o desconforto que Nero tinha ao lidar com o John, né, a entender por que o John se dava tão bem, né, era tão bem visto, enquanto ele ali era só tido como uma pessoa comum. Isso aconteceu, na verdade, até uma crise no mercado. Enquanto Nero era totalmente aí conservador e todas suas riquezas estavam blindadas de uma crise mais forte, de um evento altamente improvável, em apenas um momento onde o mercado mudou, onde a estratégia aí do John não fazia mais sentido, ele conseguiu perder praticamente toda a sua riqueza, que aí o Taleb cita que naquele momento era de 16 milhões de dólares e acabou sendo reduzida aí para praticamente 1 milhão. Ou seja, em um simples evento, em um evento raro, não previsível, toda aquela falácia que o John era o melhor investidor, que o John era o cara do mercado, foi por água abaixo. Por quê? Porque o John estava totalmente alavancado, estava totalmente direcionado para um lado de mercado, investindo totalmente sem nenhum preparo para esse momento. Porém, enquanto o mercado ficou favorável à estratégia aí do John, ele se julgava, né, o melhor investidor que tinha. Isso a gente pode gerar um paralelo aí para os nossos dias atuais. Quantas e quantas pessoas a gente conhece, a gente lida todo dia, que se alavancam na vida, né? Ou seja, aquela pessoa que está trabalhando e vai por um emprego melhor, aquela pessoa já dá um jeito de fazer um empréstimo, de aumentar aí a sua casa, de comprar um carro mais caro, sendo que aquele emprego é muito instável, é uma zona que não existe conforto, não existe estabilidade. Só que a pessoa se alavanca adquirindo bens e mais bens que ela não poderia ter naquele momento, simplesmente acreditando que aquele emprego, que aquela situação de bonança vai durar para sempre. E aí, aquela pessoa que talvez tida com mais mão de vaca, aquela pessoa que costuma não gastar muito, leva uma vida mais ali normal, né? Ela talvez não é julgada pela sociedade com tanto sucesso, tanto glamour, quanto aquela pessoa que está ostentando tantos bens, tantas coisas de valor na vida dela. Porém, essa pessoa que está alavancada, que está com dívidas, que está aí dependendo muitas vezes da sorte, da aleatoriedade para continuar nesse padrão de vida, não se toca, né? não tem noção disso e acaba levando um estilo de vida que não faz sentido com o padrão dela, até que num belo dia todo o castelo de areia dela cai, né? Cai por terra. E o grande insight que eu tive desse ponto é, por mais que o mercado esteja favorável, por mais que o mercado esteja bom na sua estratégia, você esteja ganhando dinheiro, não se julgue a melhor pessoa, o melhor investidor do mundo. Não se alavanque, não faça dívidas para poder investir. Todo mercado tem seus ciclos de alta e baixa. Não deixe um ciclo, um evento raro, destruir toda a riqueza que você conseguiu construir ao longo de um mercado mais favorável. E essa história do Nero e John nos remete a outra história muito importante do livro, que é a história do Carlos, que o Taleb cita como Carlos, o mago dos mercados emergentes. Carlos era um latino-americano que foi estudar em Harvard e conseguiu o seu emprego no mercado americano de investimentos. E na época que o Taleb cita essa história de 1990, o mercado emergente, ou seja, os países emergentes estavam praticamente ali na estabilidade, ali ninguém dava muita bola para esses mercados, né? Até que a partir daquele momento os países começaram a crescer, a chamar a atenção do investidor estrangeiro. E no mercado estrangeiro existe um título muito conhecido que são os títulos da dívida, ou seja, os governos de cada país, como o Brasil, como a Argentina, como Venezuela, emitem títulos da dívida para financiar a sua dívida, onde os investidores podem adquirir esses títulos no mercado e até especular com eles. E lá nesses eventos, o Carlos também foi um investidor, um trader que se deu muito bem durante diversos anos, onde o mercado emergente subia muito, subia sem parar. E para vocês terem uma ideia, o Carlos, de 1992 até 1998, ganhou 80 milhões de dólares. E como eles tinham esse contato com diversos países, ele era muito influente, ele tinha contatos aí com investidores de diversos países e tinha uma visão muito
apurada desses países. Então ele julgava que sabia avaliar os fundamentos de cada país que ele estava investindo. E um dos principais países que o Carlos investia nessa época era a Rússia. E grande parte da riqueza que o Carlos conseguiu construir ao longo desses anos não foi apenas de comprar esses títulos e da valorização dos títulos desses países. Carlos gostava também de comprar quando havia um pânico, quando havia alguma crise nesses mercados e, obviamente, os títulos caíam de valor e lá que Carlos dobrava sua aposta, ou seja, Carlos comprava mais acreditando que ali no caiu é o melhor momento para comprar os títulos das dívidas dos países. Porém, em 1998, onde o mercado da Rússia começou a apresentar sérios problemas, Carlos viu o preço dos títulos russos caindo mês a mês e aí ele decidiu comprar cada vez mais, comprar cada vez mais. Porém, a crise russa que aconteceu nesse momento não foi uma crise qualquer. Existiu uma grande crise no governo russo, onde o governo depreciou a moeda do país. Isso gerou uma grande instabilidade nos mercados internacionais, derrubando o preço dos títulos russos. Para vocês terem uma ideia, quando começou essa crise, o preço dos títulos que o Carlos tinha comprado, dos títulos russos, era de R$52. E ele foi aí, a cada queda que ia acontecendo, comprando cada vez mais. Ele convencia os diretores, pelo seu histórico passado de bons resultados, que era o momento de comprar, que era ali naquele momento de queda, onde que ia se fazer muito mais dinheiro quando os títulos voltassem a subir novamente. E nesse momento o Carlos citava algumas frases muito comuns que nós escutamos até hoje, como é uma liquidação, é hora de comprar, o país é muito grande para quebrar, o mercado russo tem fundamentos, não é hora de vender, é hora de comprar mais. E para vocês terem uma ideia, essa crise que durou aí praticamente menos de um ano, lá que os títulos russos valiam R$52, quando chegou lá em meados de agosto ou setembro, os títulos russos valiam menos de R$10. Não preciso nem falar para vocês que o Carlos foi demitido, praticamente falido e expelido do mercado aí de negociação americano. E novamente, essa passagem do livro nos remete muito aos dias atuais. Existem muitos investidores, muitas pessoas que utilizam essas frases, né? A empresa é grande demais para quebrar, os fundamentos são bons, nada de errado pode acontecer, se cair eu vou comprar mais. Porém, existem momentos e movimentos muito atípicos como esse da Rússia, que era até então um dos melhores países emergentes, um dos mais confiáveis, os títulos soberanos do país, que até então não apresentavam nenhum risco, quebrando boa parte aí do mercado financeiro mundial. Isso pode acontecer com títulos do governo, com empresas. Se um governo consegue quase quebrar o seu país, uma empresa está muito mais sujeita ao risco de quebrar do que um próprio país. E aqui, essas duas histórias, tanto da quebra do John quanto a do Carlos, trazem duas coisas em comum, né? Ou seja, a soberba, a falta de humildade quanto ao mercado que os dois tiveram, nunca atribuindo as vitórias ao mercado, ao fator aleatório, ao fator do acaso, mas sim a eles, né? Eles sabiam, eles conseguiam, eles eram os melhores. E aí abaixaram totalmente a guarda, e trabalhando ali sempre alavancados, sempre com muito dinheiro no mercado. Em um movimento simples, um movimento curto, em menos de um ano, o mercado destruiu toda a riqueza que eles tinham conseguido ao longo de anos e anos e anos. Então, para nós, serve a lição, principalmente nesse mercado, como o mercado hoje está um mercado de alto, um mercado aí que vem há 3 anos subindo muito, de não se arriscar demais, de não se alavancar demais, de não colocar todo o nosso capital em ações, achando que vamos ficar ricos, milionários da noite para o dia, e porque o mercado pode sim, em apenas um movimento, destruir tudo isso. E aí o Taleb traz nesse livro também o viés do sobrevivente. E o que vem a ser o viés do sobrevivente? Imagine que nós pudéssemos hoje reunir 10 milhões de pessoas e essas 10 milhões de pessoas iriam investir no mercado de ações nos próximos 30 anos. O que iria acontecer após os 30 anos? Provavelmente, grande parte dessas pessoas iriam quebrar, iriam não ter o dinheiro que começaram a investir e simplesmente iriam desistir. Uma parte, mais ou menos ali média, iria conseguir sobreviver, mas sem grandes lucros, sem grandes resultados excepcionais. E uma pequeníssima parte iria conseguir sim se tornar bilionária no mercado. Porém, esse fator dessas poucas pessoas se tornando bilionárias no mercado, o Taleb alega que está muito mais ligado ao fato aleatório
do que a capacidade dessas pessoas. Pois, num jogo com tantas pessoas, com uma base tão grande, existirá pelo menos uma ou duas pessoas que irá conseguir um resultado tão expressivo. E isso vai de encontro ao que temos hoje, né? Que temos aí diversos bilionários no mundo, diversos bilionários investindo em ação, e o mundo praticamente escuta tudo que essas pessoas falam, e o mundo julga essas pessoas como semideuses, né, no mercado, não acreditando talvez parte dessa jornada à sorte, simplesmente à capacidade daquela pessoa, escutando plenamente o que aquela pessoa diz. Porém, nada garante que a estratégia utilizada por essa pessoa se tornar bilionária ao longo de 30 anos vai funcionar novamente no futuro. Pode ser que a estratégia dela foi ligada ao acaso, à sorte novamente. Isso é interessante de se perceber como no documentário, por exemplo, do Warren Buffett, que tem na Netflix, eu recomendo que vocês assistam, vale muito a pena. Quando o repórter pergunta para ele o que ele julga do desempenho dele ao longo desses anos, ele fala: eu tive muita sorte ao longo desses anos. Ou seja, até Warren Buffett, que é um dos mais bilionários aí do mundo, a pessoa que construiu a sua riqueza praticamente do nada, não atribui só a ele, né, a capacidade que ele conseguiu construir esse império, mas também ao fator sorte. Porém, temos outras pessoas aí, outros investidores que simplesmente vendem a fórmula mágica, né? Faça isso que você ficará rico, faça daquele modo que você ficará bilionário, e não é assim que funciona. Outro ponto crucial que o Taleb chama atenção no livro é que desde 1982 o mercado mundial vive na sua maior expansão, ou seja, o mercado nunca se valorizou tanto como de 1982 para cá. Ele até cita no livro que quem tinha um pouco de conhecimento, quem tinha um pouco de dinheiro na época, em 1982, conseguiu fazer fortuna, pois o mercado foi muito favorável de lá até aqui. Só que nada garante que esse ciclo vai se repetir novamente, ou seja, em outra teoria que até ele cita muito em outros livros dele, o retorno à média sempre acontece, ou seja, pode ser que daqui para frente, nos próximos 10, 20 anos, nós não tenhamos um mercado tão favorável quanto ao que foi no passado. Então, talvez usar as mesmas estratégias de que deu certo no passado, de quem ficou rico no passado, talvez não funcione lá na frente. E o Taleb termina esse trecho do livro falando: eu sempre dou risada de quem fala a frase: o mercado no longo prazo sempre sobe. Isso é uma variável que foi no passado. Ninguém pode garantir que essa variável vai acontecer no futuro. Então, uma pessoa que acaba expondo todo o patrimônio dela no futuro, investindo apenas em ações, pode sim ser prejudicado com isso. E já no final do livro nós temos aí uma porrada do Taleb contra o estilo moderno, né? O estilo de só vislumbrar bilionários, as pessoas mais ricas, né? A lista da Forbes. Taleb termina o livro com a seguinte frase: no limite, podemos escolher se seremos relativamente pobres, mas livres com relação ao tempo, ou extremamente ricos, porém escravos do tempo. E isso o autor dirige principalmente ao estilo hard work, né? Aquelas pessoas que trabalham, todos os horários são ocupados, a agenda é extremamente lotada e pouco tempo essas pessoas têm para aproveitar as coisas da vida. E essas pessoas geralmente constroem patrimônios gigantescos, mas não conseguem aproveitar o patrimônio que têm. Enquanto outras pessoas conseguem uma certa liberdade financeira, desfrutando coisas e prazeres da vida relacionados ao tempo, à liberdade, sem depender tanto do dinheiro. Ou seja, hoje, novamente, o mundo é construído, né, dessa visão. As pessoas já começam perguntando se a pessoa tem ou não 1 milhão. Virou obrigação cada um ter 1 milhão, né? Não depende de quanto a pessoa trabalhou, de quanto aquela pessoa deu valor, deu tempo para os filhos, para os pais, para a esposa. Não, a pessoa simplesmente ela é medida pelo quanto de valor ela tem na conta bancária dela. Muitas vezes, até hoje em dia, o próprio caráter, a própria personalidade da pessoa, as pessoas acabam achando bacana, acabam achando legal, só porque aquela pessoa tem dinheiro, porque se fosse uma pessoa pobre, uma pessoa sem nada, com aquela personalidade, ele ia ser considerado um babaca, né? As redes sociais, o mundo digital está cheio e cheio de pessoas assim, com centenas, milhares de fãs aí, seguidores por aí afora. No meu entender, essa frase, para mim, o que eu aplico é outra frase do Taleb, que é:
não leve a vida tão a sério, ou seja, busque a sua liberdade financeira, busque o dinheiro, busque o conforto que o dinheiro pode gerar para você, para sua família, mas não seja apenas bitolado a ele. Tenha o prazer de desfrutar de uma viagem, de um tempo livre, de um tempo com quem você gosta, com quem você ama. Não apenas busque o dinheiro, não trabalhe, não seja escravo do dinheiro, pois o único valor, o único ativo que nenhum ser humano compra é o tempo. E muitas vezes as pessoas veem a vida passar, veem os filhos crescerem sem ter aproveitado aquele momento simplesmente trabalhando, simplesmente ali batalhando pelo pão de cada dia. Ou pior que seja, né? As pessoas muitas vezes têm condições de ter uma liberdade maior, mas trabalham em busca de cada vez mais, de cada vez mais, de cada vez mais. Então, galera, na minha visão é isso. Esse livro é um livro riquíssimo, com diversos insights, com diversos contrapontos do que hoje as pessoas comumente vêm falar, do que as pessoas comumente propagam aí, principalmente na internet, principalmente nesse mercado tão favorável do jeito que está. Então as pessoas acabam ficando cegas para os movimentos raros, para os cisnes negros, né? Como o Taleb bem descreveu um livro só sobre isso. Então, o mais importante é ter essa opinião também do lado de cá, né? Do outro lado, de quem pensa ao contrário disso, de quem expõe como o mundo é de fato. O mundo não é sempre tão fácil quanto as pessoas tentam, às vezes, parecer ser. O que eu levo desse livro é principalmente esses ensinamentos e também a questão de não ser enganado, iludido, né, pelo acaso, pela probabilidade, pelos estudos, ou seja, muitas vezes estudos, teorias que são criadas só pegam um ponto ali onde se quer se mostrar uma coisa, desprezando todo o resto. E não é porque um estudo prova um fato que devemos negligenciar todo o resto, ou seja, parafraseando aí o Taleb, não é porque eu só vi apenas cisnes brancos que não há um cisne negro, ou seja, um evento raro pode colocar em xeque todo um consenso de uma sociedade. E o evento raro está aí apenas, às vezes, silencioso, dormindo, até que ele aparece de uma hora para outra e muda totalmente a história, muda totalmente como nós enxergamos o mundo, legal? Esse foi o livro Iludidos pelo Acaso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui os seus comentários, deem um like também, né? Isso vai ser bem importante para que eu possa aí sentir se vocês gostaram ou não e criar mais conteúdos como esse aqui para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!